igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz.
Mais um domingo que o Senhor Jesus nos concede, mais um dia na sua presença, mais uma semana que iniciamos debaixo do seu amor. É um prazer e uma alegria contar com a sua companhia nesta manhã de domingo e assim iniciamos a nossa escola bíblica dominical desta manhã. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Que Deus, em sua graça e sua misericórdia, possa te abençoar nesse dia, bem como a sua família, bem como todos os seus queridos. E como é bom, né? Como é bom iniciarmos o domingo ouvindo uma canção que fala das promessas de Deus para a nossa vida. E como são maravilhosas as promessas de Deus. Promessas de vida, promessas de paz, promessas que desfrutaremos constantemente do seu amor. É nisso que eu creio. É nisso que a palavra de Deus nos ensina a esperar. E é assim que nós caminhamos com o Senhor. Sabendo que Deus tem cuidado, Deus tem o melhor para a tua vida, para a minha vida, para a nossa história. Vamos orar nesse instante? Vamos orar pedindo a Deus a direção para este momento e assim que Ele possa estar falando ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, na manhã deste domingo, ó Pai, nós te buscamos em oração, te buscamos, ó Pai, consagrando nossas vidas a Ti. Sabemos, ó Pai, que dependemos integralmente de Ti. Nossa vida, ó Pai, depende do Senhor. Nós não somos, ó Pai, por nós, mas é o Senhor, ó Pai, quem tem agido por nós, é o Senhor quem tem feito por nós, ó Pai. Nesse instante, ó Pai, em que nos colocamos diante do Senhor, clamamos, ó Pai, primeiramente para que o Senhor, por meio da Tua Santa Palavra, possa nos ensinar, ó Pai, com autoridade, ensinar-nos, ó Pai, com graça, com misericórdia, ensinar-nos, ó Pai, de uma maneira viva, de uma maneira eficaz. Ó Pai, nós reconhecemos, ó Pai, que de Ti dependemos, reconhecemos, ó Pai, que é na Tua graça, na Tua misericórdia que está a nossa vida. E por isso, ó Pai, clamamos que Tu fales ao nosso coração nessa manhã. Com graça, com misericórdia, Tu nos ensines, ó Pai, ensine com o poder vindo do alto. E assim, ó Pai, também possa estar nos visitando em Sua graça e misericórdia com o Teu Espírito Santo, trazendo-nos, ó Pai, esperança, trazendo-nos, ó Pai, edificação, trazendo-nos, ó Pai, a palavra de ensino que abençoa as nossas vidas. Assim, ó Pai, fala e visita cada família, cada lar, ó Pai, que está acompanhando esta mensagem. Em nome de Jesus, é que nós oramos, nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos louvar a Deus nesse instante, a um hino do Inário Novo Cântico, hino de número 71. Esse hino tem como título a expressão perdão. E é um cântico, um pedido de perdão ao nosso Deus. Diante de alguns pecados que cometemos, falhas, diante daquilo que fizemos que não agrada ao Senhor, que nós possamos com esse hino clamar o perdão do nosso bom Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor.
escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova esse pobre coração. Amém, Senhor. Como é bom sabermos que o nosso Deus é o Deus do perdão. Como é bom sabermos que o nosso Deus é o Deus que, em sua graça e misericórdia, estende até nós o perdão. Ele nos perdoa, nos purifica, nos limpa de nosso pecado e nos dá uma nova vida. Glória a Deus por isso. Nós estamos na nossa escola bíblica dominical já há 2 semanas. Hoje entramos na 3ª semana, na qual estamos falando sobre o ministério terreno de Jesus. O Emanuel, o Deus conosco, a presença de Deus na história dos homens. E temos buscado compreender lições sobre o ministério terreno de Jesus. Lições sobre aquilo que ele é, quem ele é, como ele andou, como ele viveu nesta terra. E principalmente aquilo que ele, em sua graça e misericórdia, nos deixa como modo de também caminharmos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nosso texto base desta manhã é o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Abra a sua Bíblia, eu aguardo você abri-la para que possamos meditar nesse texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 25. Lucas, capítulo 5, verso 17 ao verso 25. Abra a sua Bíblia. Eu aguardo você encontrar o texto bíblico. Texto bíblico que nos diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele e Jesus ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente ele se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Eis uma história muito conhecida, muito retratada, certamente em filmes, em pinturas, e certamente uma história que nos desperta curiosidade. Uma história muito peculiar, uma história que envolve fé, perseverança, mas principalmente o poder de Deus em Cristo. Interessante que durante a maior parte do seu ministério, ou até podemos dizer durante todo o seu ministério, Jesus sempre esteve rodeado de muitas pessoas.
Alguns poucos momentos ele se recolhe, como por exemplo no momento da transfiguração, se recolhe com poucos discípulos e depois orando sozinho. Mas na maior parte do seu ministério ele sempre está rodeado de várias pessoas, de um grande número de pessoas, e pessoas de diferentes tipos e que buscam Jesus, buscam-no com diferentes motivações. Nós temos, por exemplo, sempre próximo de Jesus, religiosos, fariseus, saduceus, zelotes, escribas, que desejavam provar quem Jesus era, ou quem Jesus não era, né? Eles queriam, talvez em alguns momentos, conhecer, ouvir quem era Jesus, mas na maior parte dos momentos eles estavam ali para tentar provar que Jesus era apenas um homem e não o Filho de Deus, não o Messias prometido. Nós temos também, quase sempre ao redor de Jesus, doentes física ou espiritualmente, pessoas que desejam a cura do mal que os aflige. São acamados, são coxos, são cegos, são surdos, são mudos, são pessoas endemoniadas, os diferentes tipos de pessoas que se aproximam de Jesus com um desejo, a cura do mal que os aflige. Eles querem satisfazer esta realidade de mal que atinge a vida deles. Mas há também, junto a Jesus, um número maior de pessoas que nós podemos chamar de curiosos, ou simplesmente a multidão. Pessoas que desejam satisfazer alguma necessidade imediata, como por exemplo aqueles que, como Jesus disse, que o seguiram por conta do pão, por conta do peixe que ele havia multiplicado, pessoas que estavam ali muito mais pelo movimento e queriam saber quem era Jesus, ouvir, mas sem um compromisso real, queriam apenas satisfazer alguma necessidade imediata, fosse a fome física, fosse algum conhecimento sobre quem era Jesus, enfim, pessoas que faziam parte da multidão. Nós temos então esses três grupos de pessoas que estão quase sempre a rodear o Senhor Jesus: religiosos, doentes física ou espiritualmente e curiosos, a multidão. No nosso texto bíblico nós encontramos esses três grupos. Estava Jesus pregando a palavra de Deus, e Jesus pregava a palavra de Deus, e eis que uma multidão ali em Cafarnaum estava a espremer junto a Jesus ali, enquanto ele pregava a palavra de Deus. E essa multidão estava ali tomando uma casa na qual Jesus estava. Havia ali também religiosos, no caso ali o texto bíblico diz fariseus e mestres da lei, e por fim chega aquele grupo de 5 amigos, melhor dizendo, né, que trazem um amigo doente, 4 que carregam o leito de um amigo que está doente, enfermo. Então nós temos esses três grupos aqui no nosso texto bíblico. E eu gostaria de falar especialmente sobre 2 desses grupos, que é a ênfase que o texto bíblico nos dá. O texto bíblico ele fala sobre 2 grupos: os religiosos e aqueles que reconheciam que dependiam da graça do Senhor. Então, vamos ver um pouquinho o contraste desses 2 grupos. O primeiro grupo que a gente encontra é o grupo que a gente pode chamar de cegos espirituais. Olha só, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando, e achavam-se ali mestres ali assentados, fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Entre os que seguiam Jesus, havia alguns que desejavam provar quem Jesus era, ou mesmo quem Jesus não era. E é interessante que esse versículo 17 nos revela alguns que pertencem a esse grupo. Esse grupo nós podemos chamar de opositores de Jesus. Esses opositores, eles se julgavam sãos, se julgavam independentes, eles acreditavam que eles eram autônomos, eles acreditavam que por si só poderiam viver sem Deus,
Eles confiavam na sua própria justiça, no seu próprio mérito, mas na verdade eles estavam cegos espiritualmente. O objetivo desses homens e mulheres não é aprender de Jesus, mas é desqualificar o seu ensino e sua pessoa. E é interessante como hoje nós também vemos muitas pessoas cegas espiritualmente. Pessoas que muitas vezes estão inclusive nas igrejas, mas que não reconhecem que dependem de Jesus, que ali estão por causa de laços históricos, que ali estão por causa de amizades, que ali estão por causa de comodismos, mas que muitas vezes se sentem dependentes de Jesus. E o maior exemplo que nós podemos falar, ou o grande exemplo que a gente pode destacar aqui, é o quanto essas pessoas buscam a Deus durante a semana. Muitas vezes a pessoa vai ao domingo à igreja ou acompanha o culto ao domingo, mas de segunda-feira até sábado, Deus, Jesus é alguém totalmente ausente da sua realidade. São pessoas que vão até Jesus muito mais para satisfazer ali desejos pessoais, mas não reconhecem que dependem da sua graça, são cegos espirituais. São pessoas que vivem como se Jesus não existisse. São pessoas que se dizem autônomas de Deus. Não dá para vivermos uma vida sem o Senhor. É impossível vivermos uma vida separados do Senhor. É impossível vivermos uma vida sem olharmos para este toque de graça. E é por isso, então, que podemos qualificar essas pessoas como cegos espirituais. Pessoas que se aproximavam de Jesus não com fé e submissão, mas pessoas que estavam ali para buscar provar quem Jesus era. Esse era o contexto dos dias de Jesus. Nos dias atuais, pessoas que se aproximam de uma igreja por motivos pessoais, mas não para louvar, não para adorar, não para reconhecer que são dependentes do Senhor. Pessoas que muitas vezes querem apenas dizer-se cristãos, mas não vivem uma vida de fato. Esses opositores querem muito mais desqualificar quem é Jesus, seu ensino, sua pessoa, sua obra, e não se agarrar neles. Mas por outro lado, da mesma forma que temos esse grupo de doentes espirituais, e o nosso texto bíblico nos lembra, nós temos também pessoas que são dependentes da graça do Senhor. É interessante que o mesmo texto bíblico diz, no versículo 18, vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Existe sempre uma gama de pessoas que buscam Jesus diante do mal que os aflige. Doenças físicas, endemoniados, excluídos da sociedade como os publicanos. O nosso texto mostra-nos 5 pessoas que reconheceram que eram dependentes da graça divina. E eu imagino aqui, querendo tentar entrar na história, que esse jovem que era coxo teve que convencer os seus amigos a carregá-lo. E nós estamos falando aqui de um leito pesado. Nós estamos falando de uma pessoa que também tem o seu peso próprio. E aqueles 5 jovens tiveram que carregar esse peso por um longo trajeto. E mais, tiveram que encontrar um meio de subir esse leito no telhado. E o telhado, nessa época das casas, elas eram feitos com uma estrutura de madeira apenas nos cantos. E como se fosse uma viga central. E todo o restante era coberto de folhas de palha ou mesmo de como se fosse barro seco ao sol, que formava pequenas placas como se fossem telhas. Então eles tiveram que subir no telhado, tirar essa cobertura, seja de palha, de folhas ou de esse barro seco ao sol. E a partir disso, então, desceram esse jovem do telhado até a presença de Jesus. E é interessante que o texto bíblico diz que enquanto eles desciam, o colega, né, do teto, versículo 20 vai dizer, vendo-lhes Jesus a fé. Jesus viu a fé daqueles 5 homens, fé de um primeiramente que creu e fez o pedido aos seus outros 4 amigos, fé desses 4 amigos que
creram que Jesus poderia curá-lo, porque eles não estavam fazendo isso à toa, estavam fazendo esperando a cura. É interessante que o texto bíblico diz que os 5 foram, de alguma forma, transformados naquele dia. Os 4 amigos foram perdoados dos seus pecados, e o 5º, o paralítico, foi perdoado e curado. Pessoas que são dependentes da graça do Senhor alcançam esta graça em momento oportuno. Graças físicas, graças espirituais, graças materiais, graças emocionais. Ser dependente da graça é a certeza de que Deus, no seu tempo, derramará da sua graça, do seu favor sobre nós. Nos dias atuais, nós também temos pessoas que são dependentes da graça do Senhor. Pessoas que vivem com sinceridade perante o Senhor. Pessoas que não estão determinando a cura, mas que estão clamando a Deus pela sua misericórdia. Pessoas que não estão exigindo como se Deus fosse-lhes o servo, mas pessoas que têm se apresentado a Deus em suas necessidades. É interessante que essas pessoas dependentes da graça, elas não estão lutando contra Deus, mas elas estão se quebrantando perante o Senhor. Elas não se colocam diante de Deus como senhores da verdade, mas elas se colocam diante de Deus reconhecendo que Ele, o nosso bom Deus, é aquele que tem cuidado de nós. Dependência da graça do Senhor. É interessante isso. Muito interessante porque esses 5 jovens que nós encontramos no texto são aqueles que devemos ser. Pessoas que creem e que, movidos por essa crença, perseveram. Como dizem os teólogos, a igreja militante. A igreja que milita dia a dia na fé que foi uma vez entregue aos santos, que foi uma vez entregue ao povo de Deus. E é baseado nessa fé que nós cremos, é baseado nessa fé que nós vivemos. É baseado nessa graça que nós caminhamos. O texto bíblico, portanto, contrasta esses 2 grupos. Os autossuficientes e os dependentes. Os cegos espirituais e os doentes, física e espiritualmente. Aqueles que acham que são e aqueles que reconhecem que dependem do Senhor. Mas existe ainda um clímax nesse texto. E é interessante que o clímax do texto não é a cura. Seria de esperarmos que o clímax do texto fosse a cura. Mas antes de ocorrer a cura, há um debate entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei. E esse debate envolve a questão: qual é o poder de Deus? Quem é Jesus? O texto tem o seu clímax na pergunta que Jesus faz para os religiosos no verso 23. Versículo 22, na verdade, a gente pode começar lendo, dizendo: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E eles estavam certos, apenas Deus pode perdoar pecados. E então Jesus diz que os pecados daqueles homens estavam perdoados. Percebam então que há uma pergunta que eles estão fazendo. Mas não é uma pergunta para aprender de Jesus, para provar Jesus. Jesus, porém, continua o texto, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Somente Deus pode perdoar pecados. Mas um impostor poderia enganar alguns dizendo que estava perdoando pecados. Como negar o poder divino em Jesus diante da cura do paralítico? Como negar o poder que vem de Deus em Cristo diante do paralítico que foi curado? Certamente aquele homem há anos estava em seu leito. Certamente aquele homem há anos sofria. E ninguém nunca teve o poder de resolver aquela situação. Agora Jesus diz: você está perdoado. E mais, o texto diz: mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecados, então ele diz ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente ele se levantou. Jesus mostra o seu poder como o próprio Deus encarnado, Filho de Deus,
Messias esperado. Poder para curar, mas poder para perdoar. Jesus enfatiza a sua divindade tanto ao curar aquele homem, como também ao confrontar os religiosos. Interessante que o texto bíblico, lá no primeiro versículo, diz que o poder do Senhor estava com ele. Estava com Jesus para curar. Jesus, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus. A graça do Senhor expressa na cura, expressa no perdão. A mesma graça pela qual Jesus curou aquele homem é a graça pela qual ele perdoou aqueles homens. A mesma graça com a qual ele ensinava as multidões é a graça com a qual ele recebeu aquele que dele necessitava. A mesma graça com a qual ele acolheu aquele homem que sofria é o confronto daqueles que ali estavam apenas para prová-lo. Jesus expressa no poder de Deus quem ele é. Jesus expressa sua identidade. Para nós concluirmos, podemos dizer, uma multidão de pessoas seguia Jesus, mas nem todos tinham o coração voltado para o Mestre. Enquanto alguns desejavam receber da sua graça, outros queriam provar a sua suficiência, sua autossuficiência, a sua autonomia. Queriam apenas desqualificar a pessoa de Jesus. E aí, para nós encerrarmos e para você pensar, com qual motivação você tem ido até Jesus? Você tem ido a Jesus realmente reconhecendo, eu necessito da sua graça? Ou talvez você tenha ido a Jesus com a sua autonomia, com a sua autossuficiência, dizendo, eu gosto de estar aqui. Não há problema nenhum em gostarmos de estar na igreja, de gostarmos de estar na presença de Jesus. Mas a vida com Deus é muito mais do que simplesmente se sentir bem num local. A vida com Deus é uma caminhada de dependência. Enquanto não reconhecermos que necessitamos dele, que ele é o nosso bem maior, que não é o meu conhecimento, que não é a minha influência, que não é a minha história, que não são meus talentos, que não é a minha família, não é o meu trabalho, mas que é de Deus que eu preciso. Enquanto não reconhecermos isso, nós seremos como os fariseus e os mestres da lei que acompanhavam Jesus de hoje. Que o Senhor, em sua graça e misericórdia, nos derrame de sua graça. Que o Senhor, em sua graça e misericórdia, nos ensine em seu amor. E assim possa nos fazer compreender sobre quem Ele é, o Emanuel, a história de Deus na história dos homens. Que Deus assim nos abençoe. Antes de encerrarmos esse nosso momento na presença do Senhor, quero convidar você a mais uma vez orar. Vamos mais uma vez curvar nossas cabeças e conversar com o nosso Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Santo e poderoso Deus, estamos, ó Pai, na manhã desse dia na Tua presença. E Tua palavra nesta manhã, Senhor, nos confrontou. Nos confrontou, ó Pai, a pensarmos nas motivações com as quais nos achegamos a Ti. Ó Pai, que o Senhor nos ensine a reconhecer que nós necessitamos de Ti, necessitamos do Senhor. Não é do nosso trabalho, não é das nossas habilidades, não é dos nossos amigos e familiares, não é, ó Pai, de nós mesmos, é do Senhor que nós necessitamos em primeiro lugar. E enquanto não reconhecermos isso, ó Pai, nós podemos estar sendo como os fariseus, os mestres da lei, que ali estavam apenas para provar quem Jesus é, mas não para experimentar a sua graça e o seu amor. Podemos ser como aqueles que apenas conhecem sobre Jesus, mas não experimentam o dia a dia da graça de Jesus. E, ó Pai, que nós possamos experimentar dessa graça, desse amor, que possamos experimentar do Senhor na nossa vida. Ó Pai, que o Senhor mesmo possa estar nos ensinando da Tua palavra, estar nos ensinando do Teu amor, e assim vivermos, ó Pai, para o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento. Abençoa-nos com graça e com misericórdia. Abençoa, Pai, cada irmão que está acompanhando essa mensagem, cada irmã, cada família, ó Pai, que aqui está sendo representada. Que
Que o Senhor, ó Pai, possa derramar das tuas bênçãos, do teu amor, derramar, ó Pai, da presença abundante e transformadora do teu Espírito Santo sobre cada um desses lares. Assim, ó Pai, nós oramos rogando a tua bênção, o teu cuidado, teus zelos sobre as nossas vidas nesse dia e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja nosso bom Senhor. Meu irmão, minha irmã, logo mais às 18h30, teremos o nosso culto presencial e ao mesmo tempo online na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Portanto, se você é de Laranjal Paulista ou das cidades vizinhas, você está convidado a participar conosco desse momento de culto, desse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Mas se por algum motivo justo você não puder estar presente, você pode também nos acompanhar da sua casa, por meio do teu computador, por meio do teu celular, acompanhando a nossa fanpage. Meu irmão, minha irmã, te desejo um ótimo domingo. Um domingo abençoado na presença do Senhor. E assim que o Senhor derrame do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia sobre você. Até mais tarde, se assim Deus quiser. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Deus, me derramar, dizer que sou grato.